Fala investidor, fala investidora. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui duas coisas muito importantes. A primeira delas eu vou falar sobre a nova política de distribuição de dividendos da empresa Sabesp. Além disso, eu também vou falar aqui no vídeo e fazer um comparativo entre as três que nós temos na Bolsa de Valores do setor de saneamento. Então vou falar de Copasa, vou falar de Sanepar, vou falar também de Sabesp e no final eu vou me posicionar aquela empresa que eu escolheria, claro, não considerando aqui se trate de uma recomendação de compra ou de venda de qualquer um desses ativos, tá bom? Bem, para começarmos, saiu aqui um fato relevante da Sabesp dizendo o seguinte, que eles vão estabelecer uma nova política de dividendos e um novo estatuto social da companhia. Só que eles colocam esse termo jurídico aqui, que é bem chatinho, que é uma condição suspensiva, ou seja, eles querem dizer que essa nova política de dividendos e esse novo estatuto social, eles apenas terão validade, eles apenas irão existir se uma condição que suspende tudo isso ou que breca tudo isso for aprovada. Basicamente, portanto, estamos falando aqui que essa nova política de destinação de resultados e distribuição da companhia vai depender de algumas coisas, como a entrada em vigor da liquidação da oferta pública de distribuição das ações de emissão da companhia de que trata a lei tal, que estamos falando naturalmente da privatização da Sabesp, tá bom? Algo que tem demandado bastante questões em relação a esse cenário político, especialmente em São Paulo, um pouco mais conturbado, exigindo ali talvez dos governantes e até mesmo da Assembleia Legislativa uma atuação muito mais debativa, vamos dizer assim, com muito mais debate ali entre as pessoas em relação se a privatização é boa ou não. Muita coisa aconteceu nesse sentido, mas parece que tudo então passou e isso daqui vamos ter finalmente aqui uma aprovação ou não dessa privatização, basicamente retirando a maioria das ações hoje em poder do Estado ali de São Paulo e passaremos então a ter o que a gente chama de empresa desestatizada. Eu não digo privatizada porque o governo ainda assim vai ter uma participação relevante, só vai parar de deter a maioria das ações votantes, tá bom? Bem, indo aqui para o fato relevante seguinte, que ele fala sobre um pouco de como seria essa nova política de distribuição de dividendos, eu quero que você se atente para esse ponto 5.4. Por quê? Ele traz basicamente uma evolução gradativa dos dividendos, ou seja, no primeiro momento, eles vão ficar apenas com esses dividendos mínimos obrigatórios de 25%. Isso daqui é o que a gente já tem. Tanto é que quando você vai aqui para o próprio site que congrega, né, o Status Invest, você vê que a política no geral foi bem respeitada, ficando nessa casa aqui dos seus 27,9% ano após ano, tá bom? E claro, o lucro, ele, não vou dizer que ele estagnou, né? Ele tem ali alguns precalços, algumas outras coisas, mas no geral ele tem conseguido se manter próximo aqui, esses 3 bi, fica girando em 2,8, 3, basicamente é isso aqui que nós temos, tá? Agora, para os anos seguintes, ou seja, pensando aqui para o exercício social que se encerra em 31 de dezembro de 26 e 31 de dezembro de 27, ou seja, nós apenas a partir de 2027 que nós teremos uma mudança no payout para 50%. E calma, que eu já vou te falar se essa mudança de payout muda um pouco a filosofia de investir nesta empresa ou não, e eu já vou trazer todas essas contas para você, tá bom? Seguindo aqui um pouco, eles dizem que a partir de 2029, ou seja, encerrado 31 de dezembro de 28 até 31 de dezembro de 29, 75%, e a partir de 2031, e aí eles colocam a partir do dia 31 de dezembro de 2030, você terá uma distribuição de até 100% do lucro líquido ajustado. Só que você tem que compreender que tudo isso daqui, ele casa com alguns outros itens. Esse item 5.5, ele não é em si ruim. Agora, quando vamos falar do item 5.6, aí já começa o problema. Vamos lá, vamos acompanhar aqui comigo. Ele fala em relação a esse item 5.5, em relação à alavancagem da empresa. Então, ele fala que o índice de alavancagens tem que estar igual ou inferior a 3,25 vezes. Até aí, maravilha, pessoal, porque você tem um critério objetivo para você dizer se você receberá 100%, 50%, 75%, e aí fica um pouco mais fácil. Agora, o item 5.5 tem que estar junto com o 5.6. E olha só o que o 5.6 traz para a gente. Ele traz que a proposta de distribuição de dividendos dessa política deve considerar a necessidade de investimentos para a consecução das metas da universalização do serviço de saneamento básico. Bem,
É um problema porque nós não temos, por mais que essa meta de universalização ela seja específica em entregar água e esgoto para todo mundo, só que você tem parâmetros do que é razoável. Não é crível você supor que no mundo, pelo menos aqui no Brasil, tão complexo, com as suas dificuldades regionais grandes, como é que você conseguiria dar um tratamento de esgoto e fornecimento de água para 100% das pessoas, por mais que seja o ideal, por mais que seja o que todo mundo gostaria, mas não é isso que na prática vai acontecer. Então, como é que será que eles vão equalizar esses investimentos com essa universalização, com essa meta? Então, não está muito claro. E aqui entra uma parte bem subjetiva que me deixou um pouco preocupado. Consecução do objetivo social da companhia definido no seu estatuto. Poxa, se eles têm o tratamento de esgoto, mas o saneamento básico, né, que seria o tratamento, com o fornecimento de água, o que é a consecução de objetivo social? Poxa, se eu trato a água e se eu forneço água, maravilha. Você conseguiu atingir o seu objeto social. Então, não vi por que disso. Geração e necessidade de caixa. Poxa, se você vai distribuir 100% do seu lucro líquido, eu sei que o caixa ele não é exatamente correlacionado com isso por conta de inúmeros efeitos, mas qual que é a necessidade de caixa que vocês têm? Ou seja, não é um parâmetro objetivo para você vislumbrar. E a sustentabilidade econômica, isso também não é objetivo, mas pensando que a sustentabilidade econômica está diretamente relacionada com uma alavancagem igual ou inferior a 3,25 vezes a sua dívida líquida EBITDA, me parece que você tem, dentre aqueles critérios extremamente subjetivos e abertos, alguma coisa aqui para você parametrizar, tá bom? Mas, vamos lá, vamos pensar um pouco agora como acionista. Você fala, maravilha, André, eu tenho aqui empresas de saneamento, tenho Sanepar, não gosto muito. Tenho Copasa, não gosto muito. Poxa, a Sabesp seria a empresa que poderia encaixar no meu portfólio. Agora, eu como um investidor buscando dividendos, será que a Sabesp é a melhor opção? Ainda que esse payout ele suba para os 100%? Bem, vamos aqui fazer algumas contas, tá bom? Vamos lá. Vamos pegar que eles tiveram esses 3,1 bi de lucro em 2022. Eu não vou nem considerar esse 2023 aqui, eu vou considerar 2022 como um dos melhores momentos, tá bom? Então, eu vou pegar esse valor completo de 3 bilhões 121 milhões 267 e eu vou dividir pelo número de ações que a companhia tem. Vamos lá. Ela tem aqui 683 milhões de papéis. 683 milhões de papéis. Vamos colocar aqui tudo certinho. Maravilha. Você chegaria a um valor por ação de R$ 4,56. Poxa, André, receber R$ 4,56 é uma baita de uma oportunidade. Será? Porque o dividend yield, basicamente, você calcula o quanto você vai receber e você tem que dividir isso daqui pelo valor da ação no momento, que está aqui em R$ 75. Você tem que multiplicar por 100, né, para dar a porcentagem e finalmente você chega a um yield de 6% neste ativo. No geral, pensando que não é um ativo conhecido por pagar bons dividendos, tanto é que no histórico aqui você pode ver que ele raramente passou aqui das suas 3 vezes, até 2 vezes, foi bem difícil de ele alcançar. A média está nesses 1,87, não foi uma empresa que gerou realmente para o seu acionista muitos dividendos. No entanto, pensando em valorização, nos últimos 12 meses, aqui quase 40%, tá bom? Isso considerando as recentes quedas que nós estamos experimentando na nossa bolsa. Agora, André, tá bom, eu entendi que Sabesp pode ser uma empresa para dividendos daqui, por exemplo, 7, 8 anos. Maravilha, pode ser uma opção. Agora, como é que eu consigo analisar se as outras empresas estão me pagando mais ou menos dividendo? Bem, para isso eu vou trazer vocês aqui para a política de dividendos da Copasa. Essa daqui é a Copasa, tá bom, pessoal? Nós temos os dividendos regulares e aí eles colocam aqui pra gente o mínimo legal obrigatório. Toda vez que eles falarem mínimo legal obrigatório, você tem que saber que a lei das sociedades anônimas fala em 25%, tem que ser distribuído como dividendos mínimos obrigatórios. Agora, quando estamos falando de limite máximo de 50%, o estatuto aqui ele colocou um teto. Então, daqui para cima, em tese, você não pode passar. Então, eles colocam que a banda que você pode esperar ficaria entre os seus 25% até mais ou menos aqui os seus 50% de payout. No entanto, esses são os dividendos regulares, aqueles que já estão pré-aprovados, vamos dizer assim,
pela Assembleia ali, pré-aprovados pelo Estatuto. Agora, pensando nos dividendos extraordinários, eles dependem de aprovação pela Assembleia, eles dependem de uma aprovação pela Assembleia Geral, como eles colocam aqui. E eles podem distribuir dividendos extraordinários a depender ali de algumas questões como os covenants. Covenants basicamente são cláusulas contratuais que elas estabelecem algumas multas a depender do descumprimento. Então, por exemplo, se o pessoal aqui que fornece a tubulação para a Copasa fala, olha, se você tiver uma dívida líquida EBITDA acima de 3 vezes, você vai me pagar uma multa aqui de 60 milhões de reais. Maravilha, foi estabelecida uma multa. Por quê? Conforme a dívida da empresa, o endividamento da empresa vai subindo, significa para o fornecedor que a empresa está começando a ficar um pouco apertada, que a condição financeira dela não está boa. E para isso ele impõe uma multa para você inibir ou para você tentar ao máximo dissuadir a empresa a chegar a 3 vezes dívida líquida e EBITDA e ter uma saúde financeira que ele consiga minimamente ficar confortável, tá bom? Então, eu acho que aqui você já entendeu a distribuição de dividendos da Copasa nos últimos 12 meses em relação ao preço hoje de tela. Ela distribuiu aqui 18,17%, um baita de um dividendo. No entanto, eu quero que você saiba que mais ou menos R$ 1,75 desse valor aqui foi não recorrente. Então você pode colocar um X bem grande em 1,75. Mas a gente pode fazer uma conta que eu acho que vai valer muito a pena. Por quê? Pega esses R$ 3,56 e vamos tirar aquele 1,75. Daria R$ 1,81. Considerando isso de dividendos. E considerando agora o preço de tela, que está em R$ 19,61, poxa, você vai receber um yield na atual cotação aqui de 9,22%, o que para mim, particularmente, ainda assim é um bom yield para uma ação que está num setor bastante perene, que a sua lucratividade pouco muda. Então, temos aqui indicadores positivos, tá bom? Bem, agora vamos falar aqui da Sanepar. A Sanepar, ela já estabelece uma política um pouco mais fechada, tá bom? Ele coloca como que a destinação do lucro da empresa, né, vai ser colocada. Então ele fala que ele vai ter um pouco aqui valores recebidos para doação dos órgãos públicos municipais, 5% para a reserva legal, 25% do lucro líquido ajustado para distribuição aos acionistas como dividendos obrigatórios e até mais de 25% do lucro líquido para distribuição de dividendos nos últimos exercícios sociais. Maravilha. Temos aqui, portanto, que a empresa ela pode distribuir 25, assim como ela pode distribuir mais de 25. Só que ela não especifica exatamente aqui como que ela vai distribuir e por que ela distribuiria mais de 25. A gente pode ver um pouco aqui da questão dos covenants da empresa também, um pouco de como o estatuto social dela prega tudo isso. Ela fala sobre a competência, a periodicidade. A gente sabe que a Sanepar tem esse grande problema, né, de ela anuncia ali em julho para pagar em julho e dezembro do ano seguinte. É uma política que eu particularmente não gosto muito. E tem aqui um agravante. Que eu conversei muito com os colegas aqui, eu quero trazer essa dúvida para vocês, quero trazer esse questionamento também para vocês, que é o seguinte: a Sanepar, ela anuncia, por exemplo, R$ 1 de dividendos para você. Só que ela demora 1 ano para te pagar tudo isso. Significa que nesse período todo, você perdeu alguma coisa, você perdeu pela inflação. Aquele R$ 1, quando vier para o seu bolso, por mais que nominalmente seja R$ 1, mas em tese hoje ele vale 90 centavos pensando numa inflação de 10, tá bom? Pensando aqui numa redução de 10% desse valor. Só que aí alguns colegas me falaram: André, a Sanepar, ela não faz isso, ela não atualiza o valor no final, como algumas empresas fazem, e ela fica com esse dinheiro em caixa. Isso significa que, em relação ao resultado financeiro da empresa, ou seja, os juros que ela ganhou pelas aplicações que ela tem ali no banco, significa que esse resultado financeiro foi positivo, foi bom, reduziu ou compensou-se com as despesas financeiras e para o exercício seguinte, é como se você tivesse recebido aquele valor, porque você compensou os juros a pagar com aqueles juros recebidos. Eu sei que pode ter parecido ficar um pouquinho confuso aqui, mas foi alguma das questões que eu trouxe ali para os membros do canal, alguns colegas também do nosso grupo do WhatsApp, e questionamentos como esses fazem com que o investidor saia da caixinha para começar a olhar se vale a pena ou não investir em alguma empresa, tá bom? E claro, pensando em Sanepar, a gente pode até falar do seu yield nos últimos 12 meses em relação a Sanepar 11, tá bom? Que ficou em 5,75%. Portanto, pensando em todas as empresas hoje, a Copasa é aquela que entrega o maior dividendo, ainda que você exclua o não recorrente. Agora, pensando naquela empresa que hoje eu particularmente
particularmente, eu colocaria na minha carteira de investimentos seria a Copasa. Por que Copasa? Sabesp e Sanepar já têm um índice de eficiência bom, ou pelo menos razoável. Esse índice de eficiência ele é calculado basicamente pelas perdas que você tem na distribuição de água. Então, um cano que não está muito bem preso, está vazando água, você tem ali um índice de perda, tá bom? Esse índice na Copasa, ele já é mais alto. Pensando em cobertura regional, Sabesp já é extremamente capilarizada, Sanepar também é bastante capilarizada. Agora, a Copasa já tem ainda um pouco mais para onde crescer, apesar de alguns problemas com renovação das concessões e outras coisas. Pensando, portanto, naquela empresa que tem eficiência a ser melhorada, índice de cobertura também a ser melhorado, e uma política de dividendos que, a meu ver, hoje é a melhor de todas, poxa, eu particularmente escolheria a Copasa, mas claro, não é uma indicação de ação para você comprar ou para você vender no seu portfólio, é apenas o que eu faria com o meu dinheiro. Se você olhar para a minha carteira, eu ainda não tenho nenhuma ação de saneamento, mas quem sabe no futuro eu ainda posso colocar. Agora, eu quero que você me deixe aqui a resposta de duas coisas. Primeiro, você teria a Sabesp depois, talvez, que ela distribuísse 100% do seu lucro líquido? Ou você prefere ter alguma das outras? Deixa aqui embaixo, a que tiver mais comentários eu vou fazer um vídeo específico para vocês. Espero que tenham gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado. Tchau.